Poderoso Deus, soberano Pai, Senhor e Rei meu da minha vida. Nesse momento, Senhor, eu glorifico eu glorifico o teu nome, Senhor. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem interceder por nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, ajudador, intercessor, venha interceder por essas vidas que estão aqui aflitas, angustiadas. Acalma, Senhor, a tempestade, acalma o vento. Tu és poderoso, Deus meu e Senhor meu, para acalmar a tempestade, para curar os enfermos. Abra as portas, Senhor, meu Deus, para esses que estão precisando de portas abertas. Abra as portas, Senhor, venha com a cura, venha com o perdão, venha com, Senhor, meu Deus, com a conversão. Converte, Senhor, meu Deus, as vidas que estão aqui. Nos converte pela tua santa palavra. Dá o livramento àqueles que vão trabalhar. Dá o livramento, Senhor, a esse trabalhador que trabalha correndo risco de vida, Senhor. Vamos já meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos converte. A palavra de Deus, ela nos cura. A palavra de Deus nos dá ânimo. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige. A palavra de Deus é a água viva que lava a nossa alma. Vamos aqui para a palavra que está em Romanos 5, no versículo 12. No versículo 12. A morte veio por Adão e a vida veio por meio de Cristo. Olha só, né, o título aqui. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, escute, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, através de um homem veio o pecado. Através da desobediência de Adão veio o pecado para nossas vidas, né? Quando Deus ordenou a Adão para não comer do fruto do pecado, o que foi que aconteceu? Adão desobedeceu a Deus. E a desobediência, gente, leva ao pecado. Quando nós desobedecemos a lei de Deus, as ordens de Deus, aquilo que Deus tem nos ordenado, nós estamos pecando, né? Então, aqui o Senhor fala, né, da morte que veio por um homem, que veio por Adão. Mas ele está falando também que veio a vida para você, que veio a vida para nós, através de Cristo, gente. Então, o que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Você tem que tirar do teu entendimento que você está morto, que você é esse pecador. Você tem que colocar no teu entendimento que hoje você está salvo por Cristo. Você entregou tua vida para Jesus, você entregou e você reconhece que Jesus é teu Salvador. Teu nome está escrito no livro da vida. Então você passou da morte para a vida com Cristo. Você saiu do pecado para a salvação. Entendemos? Nós estamos sendo salvos. Nós estamos sendo limpos por Cristo. Nós estamos sendo libertos pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Todos os dias há uma libertação na tua vida, na minha vida. Todos os dias nos arrependemos de alguma coisa, gente. Por isso que eu digo para vocês, não guarde mágoa de ninguém. Deixa teu coração limpo. Ora pelas pessoas que te magoam, ora pelas pessoas que te perseguem, ora pelas pessoas que ainda não têm o entendimento da verdade, ora pelas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Cristo, para a salvação, para a vida, gente. Tem pessoas que estão como mortos, tem pessoas vivendo o pecado, tem pessoas que o seu coração só é maldade, gente. Escuta a maldade, vê a maldade. Tem pessoas que te olham, enxergam a maldade em você. Sabe por quê? Porque essa maldade está no coração delas. Tem pessoas que te ouvem e escutam com maldade. Sabe por quê? Porque a maldade está no coração dessas pessoas.
O que Deus quer que a gente entenda? Se alguém te faz mal, mas o seu coração está em Deus, o mal daquela pessoa não te atinge. O mal daquela pessoa não vai sujar o teu coração. Você vai permanecer com o coração limpo, com o coração em Deus. Você está entendendo? Vocês têm que entender muito bem, porque nós estamos vivendo numa vida, gente, num mundo onde as aflições estão aí, onde as pessoas querem, sempre estão nos perseguindo, nos acusando, nos julgando, né? Falando mal de nós, mentindo para nós, mas o nosso coração está limpo. Sabe por quê? Porque não é você que está fazendo a maldade. Quem está fazendo a maldade é as pessoas contra você. Então você tem que continuar com o teu coração limpo, né? Você está entendendo? Se alguém mente para você, não fica com raiva. O pecado está em quem mentiu e não em você. Se alguém te feriu com palavras, seja com quem for, fique em paz. Se alguém te traiu, tua esposa te traiu, teu marido te traiu, teus amigos te traiu, teu líder te traiu, não sei quem te traiu, mas fica lá em paz, fica com teu coração limpo, fica na salvação, tá entendendo? Fica na salvação, fica com Cristo. Gente do céu, vocês têm que colocar isso no seu coração, você tem que entender. Você tem que entender que os erros dos outros, eles não podem contaminar o teu coração. Que os erros dos outros não podem causar no teu coração o pecado, a ira, entendeu? Mantenha o teu coração limpo. Se alguém errou com você, eles que têm que se consertar, eles que têm que se arrepender, não você. Então preste bem atenção para manter o teu coração limpo e entender. Entender, louvado seja o nome do Senhor, a tua vida, como que você está com Deus. Fique aí nessa escravidão do pecado, nessa escravidão do ódio, nessa escravidão da mágoa, nessa escravidão, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor tem te libertado, a qual o Senhor tem limpado o teu coração através da palavra. Então, escute aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semente da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, veio de um só, abundou sobre muitos. Entendemos? Vamos entender bem esse versículo. Assim como o pecado, né? O pecado veio pelo homem, pela desobediência de Adão, assim a nossa salvação veio muito mais pela obediência de Cristo. Pela obediência de Cristo. Cristo na terra, gente, Jesus na terra, ele obedeceu o Pai. Jesus na terra, ele andou com os pecadores, ele foi tentado. Satanás tentou Jesus, não foi isso? O Espírito de Santo levou a Jesus ao deserto e Jesus foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Jesus andou com os pecadores, mas não pecou. Gente, você tem que ter esse entendimento. Você pode estar andando com pessoas que estão vivendo no pecado, né? Nas drogas, naquilo que você sabe que é prática de pecado. Mas você não precisa pecar, gente. Você pode ter todo tipo de falar com todo tipo de amizade, mas você não precisa praticar aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Estamos entendendo, gente?
E foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele veio mostrar na terra que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos andar com os pecadores e não ter uma vida de pecado. Por quê? Porque Jesus está na nossa vida. Porque a graça abundou na tua vida. Porque a graça, ela abunda na nossa vida. Porque a graça derramada em tua vida, na minha vida, nos livra do pecado. A graça na nossa vida não deixa nós vivermos em pecado. Entendemos, gente? Tem que entender a palavra de Deus. A graça derramada na minha vida, derramada na tua vida, ela não deixa mais ter uma vida de pecado. Nós vivemos uma vida de quê? De arrependimento. Todas as horas nós estamos nos arrependendo. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Perdoa porque eu falei isso. Senhor, eu não queria falar isso. Todas as horas nós estamos em arrependimento. Por causa do quê? Da graça derramada. Por causa de Cristo na tua vida, de Cristo na minha vida. Não somos perfeitos, mas nós vivemos debaixo da graça. Nós vivemos sobre a graça. A graça de Cristo te leva ao arrependimento. E se pessoas não se arrependem, é por quê? Porque não receberam a graça em sua vida. Não receberam Jesus na sua vida, porque não permitem o Espírito Santo libertar essas pessoas. Por isso que eu digo, deixe o coração de vocês limpo. O Espírito Santo só pode ser derramado no teu coração se ele estiver limpo. Porque ele não opera onde há impurezas, onde há ódio. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E temos que entender o que a graça derramada em nossas vidas faz. Faz a gente ter vida de arrependimento. Se você continua com ódio, com raiva, no pecado, no erro, é porque o quê? A graça não foi derramada na tua vida. Verdadeiramente, você ainda não abriu o teu coração para Jesus. Porque, gente, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, para que Ele derrame a graça, para que Ele derrame o Espírito Santo dele em nossa vida, a nossa vida ela muda, ela sai do pecado para o arrependimento. Para o arrependimento. Nós somos pessoas que estão sujeitos ao pecado, porque estamos num corpo de carne, não é verdade? E essa carne, ela está sujeita ao pecado. Mas a graça derramada na tua vida, na minha vida, leva-nos ao arrependimento. Sabe o que é que acontece? E vem o pecado e na hora você se arrepende. Não, Senhor, perdoa, eu não quero isso, Senhor, me liberta disso, Senhor, não é isso que eu queria fazer, não é isso que eu queria falar, não é isso que o Senhor, não é assim que eu tenho que viver. A graça faz isso na tua vida, o arrependimento na hora. Então você não vive mais no pecado, você vive no arrependimento. Nós que recebemos Jesus no nosso coração, nós vivemos no arrependimento, gente. Por isso que o teu coração não tem tempo para ter mágoa de ninguém, ter raiva de ninguém, não é verdade? Por quê? Porque no teu coração está a graça do Senhor, está o Espírito Santo, está Jesus no teu coração. E esse Jesus no teu coração não deixa você viver mágoas, não deixa você viver com ódio, não deixa você viver sem a graça, sem o arrependimento, sem a limpeza no teu coração, na tua alma, na tua mente. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso a graça de Deus, gente. Oh, meu Deus do céu, é muito maravilhoso o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Porque esse derramamento do Espírito Santo, a graça, né? O Espírito Santo é a graça, gente. Ele leva-nos ao arrependimento. Ele não deixa nós vivermos em pecados e acusações. As pessoas podem estar te acusando, gente. Por que as pessoas nos acusam? Porque elas estão longe da graça. Porque elas não entregaram a sua vida para Jesus. Se você estudar a Bíblia, quem é o acusador? Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos quem é o acusador, não é? Quem é que nos acusa 24 horas? Quem é que nos acusa 24 horas? Então, pessoas que estão te acusando, né? Pessoas que te acusam,
essas pessoas ainda não abriram o seu coração para Jesus. Porque se elas tivessem Jesus nos seus corações, elas sabiam que você vive na graça, que você vive no arrependimento, que você até falha, que você até erra, mas você vive no arrependimento, se arrependendo dos teus erros. Estamos entendendo o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, o que você tem que entender, por que você saiu da morte para a vida, por que você saiu do pecado para a salvação, porque a graça faz nós vivermos em arrependimento. Eu posso errar com você, mas na hora eu vou me arrepender. Entendeu? Quando eu me derramo em oração, Senhor, eu errei, não quero fazer isso. Entendemos? A nossa oração a Deus sempre é de arrependimento. Senhor, eu errei com isso. Senhor, eu preciso melhorar nisso. Senhor, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o teu Espírito está na minha vida, então eu não tenho que ter essas práticas. Nós não temos que ter prática da morte, prática do pecado, nós temos que ter prática da vida, temos que ter prática de Deus, prática do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em nossas vidas, gente, ele edifica a nossa vida. Ele faz nós sermos melhores, ele faz nós sermos limpo pela graça, limpo por Cristo, limpo pela palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus, ela nos lava de todo o pecado, né? Então, a palavra de Deus é essa graça, é o verbo vivo, é o verbo. Jesus era a palavra e Jesus veio à terra, a palavra cumprida, materializada. Jesus veio cumprir a palavra, veio cumprir a lei. Ele obedeceu às ordens do Pai. Ele não se contaminou, não se sujou, não pecou. Ele viveu na vida em santificação na terra e ele ainda não estava num corpo de glória, né? Ele estava num corpo como o meu e como o seu, mas a graça estava nele, e essa graça não deixava ele viver em pecado. Então, a graça na nossa vida derramada não deixa vivermos na morte, mas vivermos na vida, gente. Porque muitas das vezes você está aí julgando os outros ou sendo julgado. A palavra está falando de quê? Da vida, da graça, da salvação. A palavra está falando do homem que veio trazer a salvação para nós. A palavra hoje está falando do homem que veio na terra derramar a graça em nossas vidas através do seu sacrifício, através da sua obediência a Deus, através da sua prática, através do seu testemunho. Jesus era a carta do Espírito Santo. Jesus era a carta lida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus era a palavra viva na terra, entendeu? O verbo encarnado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Vamos continuar na graça. E não foi assim um dom como uma ofensa? Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, você é justificado por Deus, por Cristo. Nós somos justificados por Cristo, porque Cristo, ele venceu o pecado. E Cristo, na nossa vida, nos ajuda a vencer o pecado. Por isso que precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração e entregá-lo para Jesus. Você precisa abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar verdadeiramente. Porque se você não abre a porta do teu coração, se você não recebe Jesus no teu coração, se você só fala da boca para fora, eu quero Jesus, gente, não é uma palavra, não é só uma palavra, é o que? É uma ação. Jesus entra e agora age na minha vida, entendeu? Você entregar a tua vida a Jesus, você está dando para ele direito dele trabalhar na tua vida, dele fazer a obra na tua vida, dele fazer a obra na nossa vida. Isso que é entregar nossa vida para Jesus. Jesus, pronto, agora eu não mando mais em mim. Quem manda em mim é o Senhor.
Quem manda em mim é o Senhor. Jesus, agora eu não vivo mais. O Senhor vai ter que viver em mim. O Senhor vai ter que me dar o domínio para vencer o pecado, para me viver na graça, para me viver no arrependimento, para me ser convertido pela graça. Sair da morte para a vida, sair da velha criatura para a nova criatura, porque com Cristo tudo se faz novo na nossa vida. Com Cristo tudo se faz novo na nossa vida. Você tem outro entendimento. Você tem um entendimento que você vive no arrependimento. Você tem o entendimento que você vive na salvação e não na condenação. Porque se você vive na condenação, é porque você ainda não entregou tua vida verdadeiramente para Jesus. Vivermos na condenação é vivermos na prática do pecado, é pecar sem arrependimento. Mas quando vivemos na graça, nós até erramos e falhamos, mas na hora nos arrependemos. Então, você não deixa o pecado te prender mais. Entendeu? Você não deixa aquele pecado ter domínio mais sobre você. Por quê? Porque você entregou teu coração para Jesus e ele está cheio da graça de Deus. Ele está cheio da graça do Espírito Santo. Ele está cheio da graça que nos liberta, que nos salva, que nos dá vida com Cristo. Nos dá vida, sai da morte do pecado e começamos a ter vida com Cristo. Relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo. É maravilhoso, gente. Porque você está aí, muitas das vezes, sendo condenado por alguém. Muitas das vezes você está sendo julgado por alguém que você está em pecado. Mas se você tem a graça no teu coração, se você tem essa prática de arrependimento, né? Você não recebe a condenação dos outros. Você não recebe a calúnia dos outros. Você não recebe acusações dos outros. E quem é o nosso acusador, gente? Quem é o nosso acusador? É o maligno, gente. Então, pessoas que vivem acusando os outros, condenando os outros, são pessoas que o seu coração o maligno está operando nelas. Você está entendendo? Porque o maligno, a função dele é nos acusar. Ele nos acusa 24 horas. Então, quando as pessoas te acusam, elas não têm a graça derramada no seu coração. Porque aquele que tem a graça derramada no seu coração, ela sabe que você tem arrependimento na tua vida. Você pode até ter falhado com essa pessoa, mas essa pessoa sabe, não, ela tem a graça, ela se arrependeu e ela vai ter prática nova, ela não vai ter prática de velha criatura, mas de nova criatura. Gente, Jesus derramado na nossa vida muda. A gente começa a amar pecadores, a amar inimigos. A gente começa a orar pelos inimigos. A gente começa a orar por aqueles que nos desejam mal. A gente começa a orar para que eles sejam salvos, para que eles saiam das trevas e venham para a luz, gente. Essa é a graça na nossa vida derramada. Você começa a orar pelos teus inimigos, você começa a orar por pecadores, você começa a orar por esses que estão mortos. Louvado seja o nome, porque a graça da salvação está derramada na tua vida. Entendemos, gente? Vocês estão entendendo? A palavra de Deus, ela não é difícil de entendimento. Os corações é que são endurecidos e não recebem a palavra. Quando o teu coração está duro, você pode escutar pregações e pregações. Você não dá ouvido, porque o teu coração está fechado, né, para a palavra. Lembra que o Espírito Santo falou? Não endureça os vossos corações. Tem gente que escuta a palavra e não guarda, e não recebe. Não recebe a palavra para o seu coração. Não, eu não faço. Não, eu não sou assim. Não, gente, a palavra de Deus é para analisar a nossa vida. A palavra de Deus é para nos libertar. Gente, a gente escuta a palavra, vou analisar minha vida. Senhor, eu vou ver se estou praticando isso. Senhor, eu não posso praticar isso. Eu tenho que ser liberta. Gente de Deus, nós escutamos a palavra de Deus para quê? Para que a gente venha analisar a nossa vida, se estamos vivendo na graça ou se estamos vivendo no pecado, se estamos vivendo na vida ou se estamos vivendo na morte. Gente, tem pessoas mortas, por quê? Porque não tem vida com Deus. O corpo está lá, falando, andando, comendo, né? O corpo está lá,
A carne está lá andando como zumbi na terra. Ultimamente as pessoas estão falando muito dos zumbis, né? Por que são esses zumbis, gente? São pessoas sem Cristo no seu coração. São pessoas mortas que praticamente estão ali andando na terra, mas sem sentido da vida, sem direção na vida, sem vida com Cristo. Todo esse que não tem Cristo na sua vida, ele é um zumbi. Ele é um morto, ele é uma pessoa que não tem direção na sua vida. Você já viu como os zumbis são? Eles andam sem direção, né? E assim, vamos lá, né? As pessoas que estão nas drogas. Quando elas estão nas drogas, elas não têm direção da sua vida. Elas começam a ser direcionadas pelo maligno. Por quê? Porque elas começam a usar droga, aí elas, o que elas dizem? O que mais eu escuto? O que mais eu escuto, e tenho certeza que vocês escutam. Eu estou louco, eu estou louco, eu estou louco, eu sou louco. Eu trabalho com pessoas assim. E o que mais eu escuto são isso. Eles dizem, eu tô louco, não fala comigo. Eu tô louco, não adianta que eu tô louco. Eles dizem isso. Então, essa loucura do pecado, essa loucura da escuridão, das trevas. Então, eles não têm entendimento, não adianta tu pregar para uma pessoa viciada. Ela que está lá na hora do vício, né? Na hora da prática do vício. Não adianta tu pregar, não, tu falar de Jesus para ela. Por quê? Porque o entendimento, o coração dela, o entendimento dela, não é para ouvir a palavra. Você tem que esperar passar aquela loucura. Você pode orar, né? Particularmente, repreender todo espírito de opressão, porque eles estão oprimidos na hora do vício. Na hora, pessoas que estão vivendo no vício, o que elas fazem? Matam e depois se arrependem. O que acontece? A maioria das pessoas diz o quê? Eu não lembro do que eu fiz, né? Eu matei, mas não lembro do que fiz, né? Eu escutei alguém falar para me matar. Gente, isso é verdade. O reino das trevas, ele fala conosco. Do jeito que o Espírito Santo fala conosco, o maligno também fala. Tem pessoas que ouvem a voz do maligno. Assim como você ouve a voz do teu pastor, do Espírito Santo de Deus. Então é verdadeiro isso, né? São pessoas que têm essas práticas e depois, meu Deus do céu, elas, quando passa tudo aquilo, elas vão se arrepender, né? Vão ter aquele momento de arrependimento, não do arrependimento com Cristo, mas do arrependimento, para que eu fiz isso? Para que eu matei meu pai? Para que eu matei minha mãe? Porque a sua mente foi dominada pelo mal, pelas trevas. Houve uma porta aberta para que as trevas agissem, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E assim como há uma porta aberta do reino do céu para o Espírito Santo agir na tua vida, agir na minha vida. Estamos entendendo a função do homem do pecado e do homem de Deus, do Cristo que veio trazer a salvação para nós, que veio trazer a libertação para nós. Adão pecou, mas, gente, Adão pecou, nós não vamos viver em pecado porque Adão pecou. Nós vivemos agora no arrependimento, na graça, por causa de quem? De Cristo, que é derramado na tua vida e na minha vida. Então vivemos em arrependimento, porque a graça nos leva ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Entendemos? Entendemos sim, porque somos inteligentes. Nós somos inteligentes e o Espírito Santo de Deus, ele está nos convertendo. Porque Jesus está voltando, meus queridos, e vocês não podem ter um entendimento que vocês estão condenados. As pessoas, olha, as pessoas querem colocar na tua mente que você é um pecador. Só somos pecadores se nós não entregarmos nossa vida para Jesus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos o quê? Pecadores em arrependimento, em libertação. Porque, gente, se nós continuarmos como pecadores, não há salvação para a nossa vida. Então, nós não continuamos mais no pecado, nós continuamos na graça, no arrependimento, na
sendo liberto, sendo convertido cada dia, todos os dias. Eles estão na prática de morto. Morto ouve, gente. Morto não ouve, não é verdade? O morto escuta? Ele não escuta. Você pode falar com pessoas mortas que não têm vida com Cristo, que eles não vão ouvir, gente. Não vão. Então, muitas das vezes, você está perdendo tempo falando com pessoas mortas. Por isso que Jesus disse para nós levarmos o Evangelho aos aquebrantados de coração. Às vezes você está falando para o teu filho, ele está no pecado, ele está na morte. Ele não vai te ouvir porque ele está morto para Deus, para Cristo. Mas você falando para Cristo, você orando, você clamando pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa, Cristo está te ouvindo e vai libertar teu filho, vai libertar tua esposa, vai libertar tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o que recebe a mudança da graça e o dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. O morto, ele não ouve, gente. Ele não ouve. Você está entendendo? Por que muitas pessoas chegam, pedem oração e caem fora? Eles não ficam para ouvir a palavra. Eu estou falando de pessoas que têm tempo de ouvir a palavra. Por quê? Porque são pessoas mortas, elas estão pedindo socorro. Por isso que elas chegam pedindo oração, mas não ficam para ouvir a palavra, porque são mortas, não têm vida com Deus. Não tem vida com o Espírito Santo, não tem graça sendo derramada. Gente, o Espírito Santo na nossa vida ama a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus ama ouvir, ele faz a gente ter essa sede pela palavra. Ele faz você ouvir a palavra de Deus, entendeu? É maravilhoso isso. Então vamos aqui continuar. E não foi assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, não, quando Adão pecou, veio o juízo sobre todos nós, né? Sobre todos os homens para condenação, assim também veio por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos nós, os homens, para justificação de vida. Entendemos o porquê que temos que abrir o nosso coração para Jesus, receber verdadeiramente Jesus no nosso coração, porque viveremos na graça, viveremos na vida, viveremos na conversão, na libertação, na salvação. Estamos em processo de libertação, gente. Você tem que entender que Jesus não está te libertando, me libertando. Todos os dias nos arrependemos de algo na nossa vida. Só se você não está vivendo na graça. Porque todos os dias eu me arrependo de algo na minha vida. Todos os dias eu tenho pedido perdão de Deus. Eu tenho reconhecido meus erros e minha falha. Não sei você. Não sei você, eu não posso falar por você. Mas essa graça na nossa vida, gente, ela faz a gente viver em arrependimento, em análise de vida. Eu escuto a palavra e analiso minha vida. E eu, opa, Senhor, está faltando eu me arrepender disso. Senhor, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que me libertar disso, porque ainda não sou liberta disso. E o que acontece? Eu peço para o Senhor me libertar. Senhor, me liberta, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu, das minhas orações, o que eu digo? Senhor, todo dia eu estou pregando a palavra. Todo dia eu estou ouvindo a palavra. Todo dia tu está falando comigo. Então, gera libertação na minha vida. Me faz ser melhor. Entendemos? Me limpa mais, me limpa. Eu já disse para vocês, eu não posso sujar meu coração. Por quê? Porque eu tenho um trabalho de intercessão. Então, pessoas que intercedem por vidas, o coração tem que estar limpo, gente. Deus não ouve o coração de pessoas que está sujo, endurecido, com mágoa, com raiva, com ódio, né? Com esse tipo de sentimento. Gente, onde o Espírito Santo habita, aonde o Espírito Santo está, não tem mágoas, não tem raiva, não tem ódio, né? Não tem vingança. Não, Senhor, eu quero que tu faça isso, eu quero que tu vingue, eu quero que tu mate, eu quero que tu faça justiça. Não, gente, não é assim não. O Espírito Santo é derramado em nossos corações. E ele derramado em nossos corações nos leva a ter um coração limpo,
O Espírito Santo tira a sujeira do nosso coração. Entendemos, gente? Por isso que nós vivemos em arrependimento. Não é em acusação, entendeu? É em arrependimento. Porque a palavra me leva, não, eu não posso pecar, eu não posso praticar, porque agora eu tenho uma nova vida, agora eu não sou mais uma morta, agora eu sou viva em Cristo, entendemos? A palavra de Deus é fácil o entendimento, gente, ela mesma disse isso. Deus, ele disse que a palavra dele é de fácil entendimento. E a palavra de Deus, ela nos leva a viver a verdade e não ilusões. Porque palavras sem ações são palavras, mas palavra com ações, ela é o verbo vivido, ela é a palavra vivida. Amém? Vamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, continuar. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Entendemos? Por causa da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Preste atenção. Assim, ó, escute, pela obediência de um homem. Quem foi esse homem? Jesus. Pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Então você que fica aí perguntando por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Por que eu tenho que entregar meu coração para Jesus? Porque através de Jesus nós somos justificados. Através de Jesus nós somos salvos. Louvado seja o nome. É por isso que nós entregamos nosso coração, nossa vida, nosso pensamento. Nós entregamos tudo para Ele, porque através dessa entrega, gente, abrir a porta do teu coração. As pessoas dizem assim, é Jesus que me aceita. Gente, se eu não aceitar Jesus na minha vida, Ele não entra no meu coração. Ele não entra. Ele não é mal educado. O inimigo, ele é mal educado. Ele entra sem permissão na nossa vida, né? Mas Cristo não. Ele entra se você permitir ele entrar na tua vida. Ele só pode te converter, ele só pode te libertar se você permitir. Jesus, eu entrego minha vida, agora vem mandar na minha vida. Vem tirar tudo que não presta do meu coração. Vem me fazer nova criatura. Jesus, eu entreguei minha vida porque eu quero ter uma vida nova contigo, um relacionamento contigo. Eu quero não ter mais uma vida de pecado, mas uma vida de salvação, gente. Uma vida de graça, uma vida de arrependimento. A carne é sujeita ao pecado. Mas a graça me leva a viver a justiça, me leva a viver em arrependimento. E nós podemos falar e na hora, não, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não queria fazer isso, eu não queria falar isso, eu que não queria ter essa prática. E na hora, a graça, ela supera na tua vida, ela cresce na tua vida, entendeu? E ela crescendo na tua vida, ela te livra da condenação. Ela te livra da morte e faz você continuar na salvação, na vida com Cristo. Entendemos? Da palavra está tendo uma limpeza no nosso entendimento, no nosso coração, para nós sairmos da cegueira para a luz, para sairmos do pecado para a salvação, para sairmos da vida morta para a vida eterna, para a justificação de Cristo. Então, fique atento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, né? Se você não der ouvido à palavra de Deus, ela não pode trabalhar no teu coração e no meu coração. A palavra de Deus diz que quando o profeta fala, o outro se cala, entendeu? Então, quando a palavra de Deus é a maior profecia, estamos ouvindo a palavra de Deus, então, o que acontece? Os outros têm que ficar calados. Tem que ficar calado ouvindo aquilo que a palavra de Deus está falando conosco. A palavra, gente, quando nós damos atenção para ela, ela opera, ela cura, ela liberta, ela salva, ela restaura, ela te renova, ela te dá ânimo, ela te dá vida, ela te dá entendimento. Vamos aqui para um exemplo. Você está numa faculdade, numa escola, você está em algum lugar aprendendo alguma coisa. Se você estiver conversando com os outros, você vai entender o ensinamento do teu professor? Não vai, não é verdade? Por quê?
Porque alguém está tirando tua atenção. Alguém que começa a conversar com você, quer tirar a tua atenção para o ensinamento que está sendo dado pelo teu professor. Quando é na hora da prova, você não passa. Você não é aprovado. Por quê? Porque você não deu atenção naquilo que era para você dar atenção. Assim é aqui. Se eu não der atenção ao Espírito Santo, que está falando através da palavra aqui, me ensinando a vocês, quando vir a prova, eu não vou passar. Por que muitos não passam na prova? Porque não dão atenção à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Aí vem a prova e não tem bom resultado. Quando vem a prova, fico, ai, eu não aguento mais. Ai, eu não sei como sair. Ai, eu não sei como fazer. Ai, eu não sei como agir. Por quê? Porque você não deu atenção aos ensinamentos de Deus. Quando você estiver no deserto, você que deu ouvido à palavra de Deus, você vai saber que o Senhor está contigo no deserto. Se você entrar na cova, você vai saber que deu ouvido à palavra de Deus, que Deus está contigo na cova e te tira da cova. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, mas sem dar ouvido aos ensinamentos de Deus, não tem como ser aprovado, gente. Não tem como termos vida com Cristo e termos convenção. Então, todo profeta, todo aquele que prega a palavra, todo aquele que fala da palavra, todo aquele que está aqui anunciando o evangelho de Cristo, ele sabe que ele tem que respeitar aquele que está ali está ali na hora falando da palavra. Porque se você for para o templo, aí o pregador está lá falando da palavra de Deus, e a igreja começar a falar, um fala daqui, outro fala dali, outro fala dacolá, o que vai acontecer? Uma confusão, não haverá entendimento. Você está entendendo? Não haverá entendimento, porque um fala daqui, um dá uma opinião dali, um dá um versículo daqui, outro dá um versículo daqui, há uma confusão. É isso que o inimigo quer, ele quer fazer uma confusão, ele quer tirar a atenção para que você não aprenda a lição, para que você não aprenda a palavra, para que você não entenda aquilo que Deus quer falar com você. Aí você sai do culto dizendo, eu não entendi nada. Aí você sai do culto, a palavra não falou comigo. Ela não falou, você não deu ouvido à palavra. Porque tem gente assim que sai do culto, né? Falando de quem está pregando. Não, a palavra não falou comigo. Gente, a palavra de Deus fala com todos nós. A palavra, a pessoa perturbada de espírito, gente. Uma pessoa perturbada de espírito, ela está no lugar para perturbar o lugar. Deixa Deus libertar na tua vida. Deixa Deus te curar através da palavra. Deixa Deus te salvar através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus expulsar esse espírito de perturbação. Quando estava na terra pregando, ele sabia corações, pensamentos e intenções. Então, o Espírito de Deus está aqui. E ele conhece corações, pensamentos e intenções de muitos aqui. Então, a gente ministrando a palavra, mas o Espírito Santo está aqui falando, tá vendo? Tá perturbada de espírito, não tem paz. O Senhor, ele está mostrando como vocês entram aqui, gente. O Senhor mostra quando vocês entram na verdade, quando vocês entram perturbados de espírito, quando vocês entram na paz, quando vocês estão recebendo a palavra, quando vocês não estão recebendo a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele sabe quem está dando crédito à palavra, quem não está. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus era assim, gente. Quando ele pregava, ele sabia quem dava ouvido à palavra e quem não dava. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito de Deus está na minha vida, está na tua vida, está na vida daquele que verdadeiramente abriu o seu coração para ele entrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque não adianta você dizer, eu quero Jesus, mas teu coração continuar fechado. Não adianta. Louvado. Você pode ter a Bíblia decorada, mas se você não tiver o coração aberto para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você apenas será um papagaio, né? Que fala o versículo, mas não tem prática, né? Você já viu o papagaio? Ele decora tudo que nós falamos, né? E tem gente assim, que decora toda a palavra, mas não há prática, não há frutos, não há libertação, não há testemunho de palavra, não há vida com Cristo, ainda continuam mortos dentro do templo.
no caminho, né? Então, no caminho, mas estão mortos. Porque o joio, porque é os lobos, por quê? Porque não é ovelha. Ovelha dá ouvido à voz do seu pastor. E dentro do nosso meio tem pessoas que não é ovelha ainda, gente. Entendeu? E nem querem ser, não querem ser limpo pela palavra. Não honra a palavra, não honram a Deus. Quando Jesus resgatou a minha vida, gente, sabe o que eu ficava mais chateada? Quando alguém vinha conversar comigo na hora da palavra. Sabe o que eu fazia? Eu entrava dentro do templo, eu fechava meus olhos. Por quê? Porque eu não queria. Porque eu queria que as pessoas entendessem que eu estava lá em oração, né? E não queria que as pessoas conversassem comigo. Porque na casa de Deus não é lugar de conversa, gente. Quem disse que na casa de Deus é lugar de conversa? Na casa de Deus é lugar de você entrar, apresentar suas orações e ouvir a palavra de Deus. Então, essas pessoas que vão para o templo conversam, tiram tua atenção, não desliga o telefone, uma falta de respeito com Deus, uma falta de respeito com a palavra de Deus. Você já entrou num templo que você só, só escuta barulho, né? Gente, a casa de Deus é um lugar que tem que ser o lugar mais silencioso, né? Por quê? Para nós ouvirmos a voz de Deus. Porque se você estiver falando dentro do templo, você não vai dar ouvido à voz de Deus, gente. Tem um momento que você ora, né? O que é uma oração? Uma conversa com Deus. Aí você ora, desabafa para Deus. Mas chega aquele momento que você para. Quando você para, ele começa a falar com você. Ele começa a falar. A gente tem que entender que aquele templo lá, ela representa a casa de Deus. Mas as pessoas não fazem. Muitos outros estão fazendo bagunça no lugar que foi separado para ser a casa de Deus. Vou dizer mais uma coisa para vocês. A tua casa tem que ser a casa de Deus. A tua casa tem que ser um lugar de adoração. A tua casa tem que ser o lugar onde a presença de Deus tem que estar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os lugares a qual você se levantado em oração se torna um lugar onde Deus habita. Não é verdade? A tua casa pode ser a casa de Deus. Tem que ser a casa de Deus. O templo representa a casa de Deus, porque apresentamos orações a Ele e nos reunimos em alegria. Alegrei-vos quando disseram, vamos à casa do Senhor. E o próprio Jesus, ele não desfez do templo. Ele não desfez do templo, né? Louvado seja o nome. Quando ele disse, né, sobre o templo construído pelos homens, o que significa isso? Que eram os homens que estão reinando naquele lugar, e não que Deus reina naquele lugar. O templo construído pelos homens é a doutrina dos homens, é o reino dos homens. O templo construído por Deus é onde Deus reina, é a palavra de Deus que reina, é os ensinamentos de Deus que reina. Entendemos, gente? Conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo sempre vem com a palavra. O inimigo nos engana muito, gente. Muitas das vezes. Se nós não entregarmos o nosso coração verdadeiramente por Jesus, como foi que o inimigo veio tentar a Jesus? Na palavra. Foi na palavra, gente. Não foi de outro jeito, não. Foi na palavra que o inimigo veio tentar Jesus. Aqui vamos encerrar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, ele está dizendo aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendemos tudo que foi falado desde o início da mensagem? O que tem que reinar nas nossas vidas? O pecado ou a graça? A morte ou a vida? O que tem que reinar nas nossas vidas? Jesus e o arrependimento. A graça me leva
ao arrependimento, a ter vida de arrependimento. Jesus na nossa vida, ele faz eu me arrepender 24 horas, se possível, né? Se eu errar 24 horas, se eu errar o dia todo, a graça na minha vida está me fazendo me arrepender. Por que tu falou isso? Por que tu fez isso? Tu tem que melhorar nisso. Entendemos? O pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. E o Senhor, ele nos corrige quantas vezes for preciso. Minha filha, tu tem que melhorar nisso. Minha filha, tu errou nisso. Minha filha, tu não pode falar isso. Minha filha, tu não tem que ser assim. Minha filha, tu tem que deixar a graça superamudar na tua vida. Né? Tu tem que deixar a graça transbordar na tua vida. Tu tem que deixar a palavra de Deus transbordar, fluir rios de água viva. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela transborda na tua vida, gente. Não é o pecado mais que transborda na nossa vida. É a palavra, é a graça, é Cristo na nossa vida, é frutos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, e essa graça derramada em nossas vidas, através de Jesus Cristo, ela nos enche da graça, ela nos enche da salvação, ela nos enche da alegria dos salvos, que foi o que o salmista disse, né? O que foi que o salmista disse na sua oração de arrependimento? Louvado seja o nome do Senhor, que eu tenha alegria dos salvos. Estamos num mundo de lutas, de aflições. Nós estamos no mundo do princípio das dores, mas nós estamos cheios da graça, nós estamos cheios da alegria, da salvação. Entendemos? Entendemos, gente? Que os salvos, eles vivem em alegria. Passamos lutas, dores, tribulações, mas vivemos em alegria porque somos salvos por Cristo, somos justificados por Cristo, temos uma vida com Cristo, não somos mortos mais, hoje nós somos vivos, nós não somos mais pecadores, hoje nós somos arrependidos, vivemos uma vida de arrependimento, na vida da graça que está nos libertando, nos convertendo, terminando a obra em nossas vidas, né? Fazendo você um varão perfeito, fazendo você uma varoa perfeita. É isso que a graça está fazendo em nós, nos levando à perfeição, porque Cristo é perfeito. Então, esse Cristo na nossa vida está aperfeiçoando a nossa vida através da graça. A cada dia você está ficando melhor, a cada dia você está renunciando a alguma coisa, a cada dia você está se arrependendo de alguma coisa, e sobre você não há acusação, porque na tua vida a graça está abundante. As pessoas estão te acusando, estão te julgando, estão pensando mal de você, estão levantando calúnias contra você, mas você está na graça. Você está na graça, você está no Espírito, você está na salvação. Você não está mais na condenação. Você está na salvação de Cristo, que superabunda na tua vida, que cresce na tua vida, que se derrama na tua vida, que jorra na tua vida. Entendemos, gente linda? Entendemos? Eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu, eu já disse, né, que Deus é aquele que me faz suspirar nessa vida, nesse mundo de dores, de pecado. Nesse mundo de dores, gente, né? A palavra, o mundo ele gera dores. O mundo gera dores, né? O mundo te desanima, aí Jesus vem com a palavra e te dá ânimo, vem com a palavra e te renova, vem com a palavra e te vivifica, né? Te dá vida. Então nós não somos mais mortos, porque Jesus te deu vida, vida com Ele, vida de fé, vida de arrependimento, vida de justiça, né? Vida de salvos. Então nós vivemos na terra como salvos. Então, se nós estamos vivendo essa graça, nós vivemos alegres, gente. Entendeu? Tem um momento que há uma luta, vamos chorar. Mas lembra do versículo do Salmo que Jesus deu? É Salmos 30, no verso 5.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem está na graça é assim. Chora hoje, mas daqui a pouco está sorrindo, gente. Oh, meu Deus do céu, às vezes eu estou sorrindo com você e depois eu estou chorando, mas depois eu já estou sorrindo de novo. Por quê? Porque a graça está sobre a tua vida, sobre nossa vida. Entendemos? E nós não vamos viver em opressão, em depressão, nós não vamos viver como mortos, nós vamos viver a vida com Cristo, essa graça derramada na tua vida. Nós vamos viver como salvos, não como pecadores, não como condenados, gente. Tem gente que está se condenando, né? Ah, eu sou pecadora, pecadora, pecadora. Gente, se nós somos pecadores, não há salvação para nós. Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos aquele que vivemos no arrependimento e não no pecado, gente. Se Jesus entrou no teu coração, você não vive mais no pecado. Você vive no arrependimento. Tudo aquilo que você faz, porque a carne cobiça o pecado, na hora que cobiçou o pecado, você se arrependeu. Meu Deus, me perdoe, eu não posso pensar isso, eu não posso querer isso, eu não posso fazer isso. Vivemos no arrependimento. Nós não vivemos no pecado. Porque se você vive no pecado, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que se arrepender desse pecado. Agora, quando vivemos na graça, nós vivemos no arrependimento. Entendemos, gente? Todas as vezes que fomos ali querer pecar ou pecamos, o que foi que Jesus disse? O que foi que João na palavra disse? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, Cristo Jesus, né? E através de Cristo somos salvos, justificados. Ele é o nosso advogado. Entendemos? Então, ele diz para nós não pecar. Porque as pessoas querem viver no pecado dizendo que está salvo. Preste bem atenção à diferença. E vivemos em arrependimento, né? Em arrependimento das práticas, não consumindo o pecado, pensando no pecado, mas não consumindo o pecado, não colocando em prática o pecado. Aí se arrependemos, não, Senhor, não vou fazer isso. Entendemos? Mas se pecarmos, se o pecado for consumido, ainda assim, ainda temos um advogado. Por quê? Porque entregamos nossa vida para Jesus e ele vem e nos justifica. Ele vem e nos salva, ele vem e nos liberta, ele vem e nos converte, ele vem e nos resgata. Gente, nós estamos na mão do Senhor. Todos aqueles que entregaram sua vida para o Senhor, se colocaram na mão do Senhor, nenhum vai se perder. Você pode passar por o que passar, mas Deus vai te salvar, porque tu entregou tua vida para Ele. Então, quando você entrega a tua vida, meu filho, tu pode brincar com o pecado, tu pode passear no pecado, tu pode fazer o que tu quiser no pecado, mas vai chegar a hora que o Senhor vai te puxar, vai chegar a hora que o Senhor vai dizer assim, epa, agora eu vou te salvar. Agora eu vou te converter. Agora eu vou tirar desse cativeiro. Agora eu vou tirar as escamas dos teus olhos. Por quê? Porque você entregou tua vida para Jesus. A tua carne está cobiçando o pecado. A tua carne está ali sendo tentada. A tua carne está desejando o pecado. Mas você entregou tua vida para Jesus. Aí Jesus pega, meu filho, tu entregou tua vida para mim. Vem para cá. Vem para o reino de Deus. Sai do reino das trevas. Sai da prática enganosa. Vem viver a verdade. Porque o que eu tenho para você é a verdade. Há um propósito de Deus, há uma promessa de Deus, há um propósito e esse propósito é de salvação para nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não é eu, não é você que vai impedir, entendeu? O propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Lembra de Paulo, né? Paulo era perseguidor dos cristãos, cheio da lei, cheio de zelos. Paulo tinha zelo, gente, pela lei, por Deus, ele tinha zelo por Deus, mas ele não tinha graça, entendeu? Ele vivia julgando, condenando os cristãos. Ele vivia julgando e condenando os cristãos. E o que foi que Jesus fez? Jesus foi ao encontro de Paulo. Não foi Paulo que veio ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro dele. E Jesus tirou as escamas dos olhos dele. E o que foi que aconteceu? Jesus encheu Paulo da graça.
encheu Paulo da salvação, encheu Paulo da palavra de Deus, encheu Paulo, oh meu Deus do céu, do frutos do Espírito Santo. E Paulo viveu sofrendo, não viveu sofrendo? Paulo viveu dores, não viveu dores? Viveu em muitas dores, mas sempre estava em alegria com Cristo. Estava na salvação. Amém? E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai te pegar, vai te derrubar do cavalo, como ele derrubou a Saulo, a Paulo, Paulo, né? E vai te salvar, meu filho, minha filha. Não adianta, Deus me derrubou do cavalo, Deus, o próprio Jesus foi ao meu encontro e me trouxe, ei, tu é minha, tu não é do mundo, não. Tu és minha. Quando Jesus diz assim, tu és meu, não adianta, gente. Quando ele diz, tu és minha, ele está dizendo assim, não adianta. Não adianta tu querer lutar contra mim, porque tu é minha. Quem manda na tua vida é eu. Quem tem força na tua vida é eu. Quando quando Deus diz isso, tu és meu, tu és meu. Lembra lá de Isaías? Tu és meu, tu és meu, tu és minha escolhida, meu escolhido. Ah, meu filho, quando Deus, você tem essa promessa na tua vida, né? Porque nem todos serão salvos. Tem os filhos, os escolhidos, né? E tem aqueles que não são escolhidos porque são filhos da desobediência. Deus conhece o nosso coração, gente. Ele sabe qual é o coração que não quer a Ele, que quer viver no pecado, que quer servir ao outro Deus e não servir a Deus, né? Mas quando ele diz assim, tu és meu, quando Deus diz que tu és meu, tu pode fazer o que fizer, pular o que for, e fazer como Jonas, né? Foge para onde for. E não adianta que Deus te encontre, Deus te acha, onde você estiver. E diz, tu és meu, não adianta te esconder não, porque eu te escolhi. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te chamei. Fui eu que te formei. Fui eu que fiz a promessa na tua vida. E aí, meu filho, pode ter certeza que a promessa se cumpre. A promessa se cumpre, você não pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Ele te escolheu, te prepara. Te prepara porque Ele vai te pegar. Ele vai te trazer para o centro da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Que Ele escolheu a muitos. Essa foi a palavra, gente. Entendemos a palavra que nós vivemos na graça, que nós vivemos no arrependimento e não vivemos mais sobre a condenação, sobre o julgamento, sobre a morte, mas vivemos sobre a graça, salvação, e por isso nós vivemos alegre.